Eu te pergunto, traça é praga, sim ou não? Não sei, vou perguntar para ele. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. Traça é praga, Sérgio Boccalini, biólogo? Sim, traça é praga. É praga? É praga, Regina. Eu não gosto de falar que é praga. O que caracteriza uma praga? Então, praga são aqueles animais ou plantas também, nós temos algumas plantas que também entram nessa classificação, que trazem algum prejuízo para o ser humano, seja um dano à saúde ou um prejuízo econômico. No caso das traças, a gente vai estar associando, a gente vai associar o prejuízo econômico. O que não quer dizer que elas são dispensáveis para a natureza. Com certeza. Na natureza elas são importantes, né? Porque as traças, na realidade, elas são mariposas, né? Então elas têm um papel na natureza importante. O problema são essas que estão dentro das residências, que estão nos supermercados, locais onde a gente tem produtos armazenados, gêneros alimentícios armazenados, ali ela vai ser problemática. Então a gente tem que entender que a gente tem que aprender a conviver com elas. Fazendo o controle quando necessário, né? Isso, e nas outras situações, deixa o bichinho tranquilo. Isso, não é para sair matando tudo quanto é bicho. A gente já vai Exatamente. conversar. Um minutinho só. Ele trouxe ali algumas traças no potinho. Vamos ver? Vamos. As traças. Eu trouxe aqui... Pode pôr aqui para eu ver Pode, pertinho? fica mais fácil, né? Tem vários tipos de traça. Para mim é só aquela compridinha que parece um casulinho que ela fica puxando. Posso pegar, né? Pode, só não vou pedir para você não abrir, senão elas vão sair voando. Sim. Que aqui são a fase adulta. Ah, essa daqui. Essa é de alimentos, tá, Regina? Aqui dá pra ver bem tá vendo? Com asinha e tudo. Exatamente. Que se a gente fizer assim, na ponta dos dedos a gente esmaga. Esmaga. Né? Isso que eu falei que não é pra matar, né? Nesse caso, Regina, a gente tem a fase adulta desse inseto. Aqui. Essa é a fase adulta. Essa é a fase adulta. Nessa fase, eles já não danificam mais o alimento. Eles vão danificar na fase jovem, na fase de larva. Isso daqui é o quê? Aveia? Isso é farinha, farelo de trigo. Aqui, aqui ela já não estraga. Esse inseto aí já não, que ele já está na fase adulta, agora ele entra no processo de reprodução. Ele vai estragar quando ele está na fase de larva, que aí ele vai se alimentar ali da farinha, de algum grão, algum alimento, aí ele vai se apropriando, se alimenta, vai empupar, vai formar uma pupa, depois sai o indivíduo adulto. O que é pupa? Pupa são... Casulinhos? O casulo, exatamente. Que nem na borboleta a gente tem aquela fase do casulo, aquilo é uma pupa, né? Então ele vai formar aqui essa pupa, do ovo nasce a larva se alimenta, agora ela precisa ir para a fase seguinte, ela vai empupar, vai fazer o casulo e dali sai um inseto adulto, né? Que dá início. Essa é uma outra traça, essa traça de roupa que eu trouxe aqui também, Regina. Deixa eu ver. Se você observar, tem umas se mexendo aí dentro. Essa, se você quiser abrir, pode abrir, que não tem inseto adulto aí, então não tem problema. E ela não vai sofrer? Não vai sofrer não. Pode abrir que... Estão vivas? Tem algumas vivas aí. Tá? Você vai ver que o casulinho está se mexendo, vai ver a larvinha aí andando. Acho que não dá para ver, Sérgio. Não tem importância. Essa é aquela clássica que a gente vê subindo na parede. Exatamente, no fundo dos armários. É muito comum aparecer onde o pessoal que tem casinha de cachorro, local onde fica o gato. Às vezes a gente acaba notando também a presença dessas tracinhas. Como que surge? Uma mariposa também, né? Então você tem a mariposa, que é um inseto adulto, a fêmea vem, coloca os ovos nas frestas, nas fendas, o ovo eclode, sai essa larvinha, que o pessoal está vendo aí. Essa larva ela vai começar a formar esse casulo, né? Ela vai usar material que está ali, poeira, né? Pelo, forma esse casulinho, se alimenta. Ela vai se alimentar de material à base de quitina, né? Então onde ela vai encontrar esse alimento? Escamação de pele, pelos, né, cabelos, então ela vai se alimentando desse material, aí ela vai empupar para sair a mariposa que dá retorno ao ciclo. E as que gostam de livro, quais são? A que gosta de livro eu não trouxe nenhum exemplar, aquele é um inseto, nós chamamos de um inseto sem asa, é um tissanuro, né? No caso, parece uma larvinha? Não, ela parece, a gente chama popularmente de peixinho prateado, torpedinho prateado, acho que deve ter alguma imagem aí. Isso, esse daqui, ó. Ele tem esse formato. Desse tamanho. Pequenininho, exatamente. Na porção final ali da região do abdômen, você vai ver esses três... parece espinhozinho, mas na realidade não é. São três cerdas que ela tem ali. É um inseto sem asa, ele
ele já nasce, o ovo eclode, ele já vai ficar desse jeitão até a fase adulta dele ali. Então é um inseto que não vai se transformar numa mariposa, nada. E ele vai se alimentando, ele busca a celulose que tem ali no livro, ele busca amido que tem na cola, que gruda as páginas do livro, e ele passa a se alimentar desse material. Quanto tempo de vida desse? Eles duram relativamente bem, viu, Regina? Um ano e pouquinho, ele sobrevive na boa ali no livro. E como surge? Também... Normalmente a gente traz um material infestado. Então comprou um livro que já veio com inseto adulto, ele começa a circular numa estante, numa biblioteca, uma caixa de papelão que chegou trazendo algum material, ela veio inserida, né, ali naquela caixa de papelão, e ela começa a explorar dentro das nossas residências e vem buscar esses locais escuros, né, locais com frestas e fendas, locais onde ela vai encontrar papel que tem a celulose que precisa, que tem o amido que ela precisa, e ali ela permanece. E ali ela vai se reproduzir e vai gerar mais indivíduos. Tá, tem perguntas do pessoal de casa, porque a curiosidade é muita, mas a prioridade é para as pessoas que mandam as perguntas. Sim. A gente vai conversando, vai vendo imagem, vai respondendo as perguntas e tudo bonitinho. Vamos ver a primeira pergunta que a nossa produção selecionou, da Maria Helena. Moro no Ipiranga e aqui em casa sempre tem traças, mas esse mês está aparecendo muitas, grandes e pequenas. O que fazer? Eu detesto. Parece até que é falta de limpeza. Ai, Maria Helena, exatamente. Parece que a casa não está limpa. Na realidade, a casa ela está limpa, né? Mas às vezes falta a gente direcionar, principalmente a aspiração para alguns pontos, Regina. Então você tem o armário. Pega um aspirador bem potente, com aquele bico mais fininho, aspira os que nós chamamos de encontro de quinas, né? Onde uma superfície encontra com a outra, porque é ali que estão os ovos. Se a gente não retira os ovos, o ciclo ele vai retomando o tempo todo. Às vezes a gente fica preocupado em controlar o casulinho, a larvinha que está ali no casulo, ou controlar a mariposa, mas a gente esquece de fazer o controle dos ovos. Né? É melhor aspirar ou passar um pano úmido? Aspirar. Faz uma boa, porque só o pano você não vai conseguir tirar os ovinhos que estão ali na fresta. Porque tá lá... Exatamente. Tá. Então abre o armário, o guarda-roupa, o aspirador vai ali nas quinas. Se você tem um piso de assoalho, um piso de madeira... Pior. Vai nas frestas, nos cantos de rodapés, que é lá que as mariposas vão colocar os ovos. E por que grandes e pequenas? Aí depende muito da espécie em questão ou então do estágio de desenvolvimento que esse inseto se encontra. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho esse casulinho também. E a larva vai crescendo, que está ali dentro. Que a Maria Helena citou, vivem em média quanto tempo? Essas têm um ciclo mais breve, mais rápido, mais curto, exatamente. Em torno dos 40 dias, 50 dias ela vai sair. Às vezes a gente está em casa, Regina, e você, nossa, de onde veio essa mariposa? Né? Uma mariposa dourada aparece do nada dentro de casa. Saiu do armário. Saiu do armário. Então foi a larvinha que já empupou, já saiu do casulinho, agora ela é uma mariposa adulta e vai dar retorno ao ciclo. Eu vou fazer aquela pergunta que eu não gosto, mas assim, quando a gente vê aquela tracinha andando na parede, é para matar? Pode tirar, pode matar. Então, porque eu faço isso, com dor no coração, mas eu faço assim, ela vira um pozinho, né? Nessa situação, ela já é um animal que traz um transtorno, traz um prejuízo, né? No caso dessa, né, que é a traça de roupa, ela vai danificar vestimentas. Tem uma coisa interessante, o Regina, eu até trouxe aqui uma camiseta, né, que tem uns furinhos aqui com traça. Se você observar, elas normalmente atacam roupas que já foram usadas, né? Roupas novas, às vezes ela não tem assim um interesse tão grande. Por causa de alimento que cai, do suor das pessoas, da escamação. E aí vem aquela dica, né? Usou roupa, põe para lavar. Não vai guardar roupa. Tá limpinho, usei uma vez só. Lava. Exatamente. Eu vou conversar com a Simone e depois eu quero saber o seguinte. Por exemplo, barata, dizem que quando a gente vê uma é porque tem mais não sei quantas. Queria saber se com traça é a mesma coisa. Para começo de conversa, é verdade que quando você vê uma barata, sinal que tem um ninho, como muitas outras? Tem uma relação, principalmente se você vê barata durante o dia, Regina. Barata é um animal de comportamento noturno, então ela não se expõe durante o dia. Ela vai sair somente em situações muito específicas e uma delas é uma grande população. Então não tem mais local no abrigo dela, então aquelas baratas ficam circulando durante o dia em função de uma alta população. Então para a barata você tem essa relação muito forte. Viu durante o dia, provavelmente é uma alta infestação que tem no local. E com as traças? Com as traças não, a gente tem, dependendo do local,
principalmente se for traças de alimento numa despensa, iguais ali na cozinha. essas. Exatamente. Você pode ter um aumento populacional ali considerável, mas em função da forma como está sendo guardado esse alimento. Às vezes a gente compra um farináceo, uma aveia, algum produto, então um macarrão, arroz, alguma coisa que ele já vem infestado. E aí a gente coloca essas traças dentro do armário e ali ela começa todo o seu desenvolvimento. Então é importante, Regina, as pessoas, principalmente quem tem o hábito de fazer aquelas compras mensais, né? Vai colocar uma nova compra ali de mantimentos, faz uma limpeza no armário, na despensa, um aspirador de novo nos encontros de quina, nas frestas ali, aspira muito bem aspirado para tirar sempre a questão dos insetos jovens que possam estar escondidos, ovos e larvas que possam estar ali, porque o adulto, como eu falei, eles estão ali no momento de reprodução e para reinfestar aquele ambiente, mas o que vai atacar os alimentos é a fase jovem. Supondo que eu compre o farináceo e venha assim, joga tudo fora. Não tem risco para a saúde, né? É um animal que a gente, até o momento, a gente não tem nenhum relato de trazendo prejuízo à ingestão. Mas a gente precisa ficar atento que a condição daquele alimento que tenha esse inseto, ele já pode não estar muito legal. Ele pode estar com excesso de umidade, ele já pode estar entrando no estado de mofar. Vai saber o que mais passou. Né? Exatamente, ele pode estar com mofo, com fungo. Então é legal você descartar aquele alimento ali, não fazer a ingestão. Mas a traça em si, ela não traz um risco à saúde. Pelo alimento, não pelo bicho. Exatamente, pelo alimento, não pelo bicho. Então, eu consegui aprender até agora que o aspirador de pó é mais eficiente do que o paninho. Sim. E a naftalina? A naftalina, ela funciona, tá? Mas ela tem algumas situações que a gente precisa pensar antes de fazer a utilização. A naftalina, ela passa pelo aquele estado que a gente chama de o estado de sublimação. Ela sai do estado sólido para o gasoso, então ela se transforma num gás, tá? Ela tem um efeito em cima de insetos? Sim, ela tem. Porém, você precisa deixar esse gás confinado naquele espaço, então você tem que vedar. Então, se você vai usar naftalina num armário para evitar problema com traça de roupa, deixa fechadinho. Você fecha o armário e coloca fita adesiva onde as portas se encontram ali. Só deixar fechado não resolve. Vai escapar o gás e não vai ter o efeito esperado, tá? Então tem que colocar uma fita adesiva para vedar, para deixar aquilo lá. Aí você vai deixar 3, 4 dias aquilo lá fechado, o gás vai ter uma ação ali, né? E aí você pode abrir e liberar. Só que a naftalina tem aquela questão do odor, né? Tem aquele cheiro que é um pouco desagradável, que impregna nas roupas, né? Mas ela traz um certo efeito, sim. Né? Abrir depois de 3 dias e tal, aspirador. Aspirador. Sempre aspirar, Regina, porque tem locais que os ovos eles ficam muito ali bem colocados. Às vezes os produtos acabam não tendo acesso, acabam não chegando, né? Cuidado, Regina, com os inseticidas líquidos, né, na hora da aplicação, então muito cuidado. Usar somente o que está à disposição no supermercado. Se tiver com uma infestação muito alta, muito grande, contar, né? Eu sempre chamo a atenção para isso, com uma boa empresa especializada para fazer a utilização de produtos adequados. Mas essas outras medidas a gente pode adotar, aspiração, limpeza, tudo isso de uma forma bem tranquila e traz uma certa eficiência. Principalmente, Regina, quando a infestação ela está começando, né? Se a gente está sempre inspecionando, percebe, pega no início, essas medidas caseiras elas funcionam sim. Tá. Tem mais perguntas do pessoal de casa, Sérgio, vamos lá. Encantar e doces. Maria Sem Vergonha é uma traça? Vem vindo muitas no meu quintal esses dias. Bom, Qual que é Maria Sem Vergonha? É isso que eu ia falar, né? Porque para mim Maria Sem Vergonha é uma florzinha. Será que ela tá falando da Maria Fedida? Eu acho que é a Maria Fedida. Será que é a Maria Fedida, ou Encantar e Doces? Eu acho que deve ser. A Maria Fedida. Vamos tratar como Maria Fedida. Não, a Maria Fedida ela não é uma traça. É um inseto. É um inseto, ela pertence ao grupo dos percevejos, né? É um inseto, assim, ele não traz prejuízo. Para algumas plantas ela tem até alguma ação danosa para algumas plantas, mas para o ser humano não. O inconveniente é só o odor, que realmente ela tem um odor desagradável, né? Principalmente quando a gente esmaga, quando a gente pressiona, mas não vai passar disso. Mas não é traça, a Maria Fedida não é traça. E se a gente não entendeu sua pergunta, manda de novo, tá bom? E peço desculpas. Mais uma. Márcia, meu nome é Márcia, moro em Santo André, numa casa térrea. Sempre aparecem traças. Como acabar com elas? Márcia, pega o aspirador,
Se você tiver piso de madeira, assoalho, taco, mas faça uma boa aspiração nas quinas, aspira bastante, né? Se você tiver, né, com muita traça, se você quiser diminuir essa infestação, o uso de produtos adequados, mas é interessante contar com o auxílio de uma empresa especializada para um trabalho bem direcionado. Uma coisa, Regina, que a gente precisa prestar atenção, às vezes as janelas teladas, porque pode ser que algumas vêm de fora, entram e acabam colocando os ovos ali dentro. Então, se ela tem uma despensa, uma área de garagem, um canil do lado de fora, quando sai o inseto adulto, a mariposa, ela pode entrar dentro da residência e se instalar e começar todo o ciclo. Traça gosta mais de piso de madeira, pelo que eu entendi. Sim, piso de madeira. Piso frio, normalmente, se estiver bem rejuntado, os rodapés bem colocados, provavelmente ela não vai ter problema, né? Ela vai ter mais problema quando o piso é de madeira. E gosta mais de casa terra, como a da Márcia? Não, é indiferente. É porque a mariposa voa, né? Voa, exatamente. Pode ser uma casa, um sobrado, até apartamento a gente vê com frequência traças aparecendo, então depende do tipo de construção. Tá. Podemos continuar? Podemos. Então vamos lá. É gostoso perguntar. Ah, o Adriano Fabri, lindo. É gostoso pergunta do pessoal de casa, porque é uma dúvida real. Exatamente, né? Ele passa pelo problema, né? Inseticida ou produto de limpeza, qual usar no armário para proteger roupas? Você trouxe uma roupa aí? Vamos ver. Eu trouxe, tem uma camiseta aqui, né? Ela tá com... Posso abrir? Pode. Ai, ai, que ótimo. Ela tá com umas aqui, ó. marquinhas aí Isso aqui é traça. É traça. Se você tem isso no seu guarda-roupa, amiga, tem Está traça, com traça aí. É. São esses furinhos. A gente não recomenda, Regina, aplicar inseticida nas vestimentas, né? Tá. Pelo risco de você utilizar, ter contato com esse produto. Então a gente realmente não recomenda a aplicação de inseticida diretamente nas roupas. Se for utilizar a questão da naftalina, né, para poder fazer ali aquela câmara ali onde vai ser liberado o vapor, ali aquele gás que vai ser colocado, produtos de limpeza são muito bem-vindos, né? Se ela tem um armário, a questão do uso de lustramóvel também ajuda bastante a repelir alguns insetos ali pelos produtos que compõem o lustramóvel, também é interessante, a gente pode pensar na utilização. Mas eu sempre coloco muito a questão dos cuidados com o uso de produtos químicos, né? Que às vezes a gente tenta resolver um problema e cria um outro, né? Problema de intoxicação, então não é legal, né? Então, se ele fizer a aspiração bem feita, uma limpeza lá, aí ele pode utilizar os produtos de limpeza normalmente que ele tem ali na residência, né? Os sanitizantes normais que a gente utiliza. O que já está acostumado. Que já está acostumado, você vai resolver o problema assim. É mais comum traça no verão? Sim, os insetos em geral, eles têm o seu metabolismo, o seu ciclo de desenvolvimento mais acelerado no verão. Então a gente vai ver com uma maior frequência sim no verão. Falamos mal da traça, vamos falar bem. Qual a função da traça no nosso meio ambiente? Então, pensando na traça como a mariposa, né? Ela serve de alimento para outros animais, né? Então você tem uma série de aves que se alimentam de mariposas, no caso de anfíbios, sapos, eles também lagartixas. Então esses bichos, além de se alimentarem, já exercem um papel de controle. Então aquela lagartixinha que tem dentro de casa... Super bem-vinda. Deixa ela tranquila, o pessoal que quer se livrar logo de cara, deixa, né? Coitadinha. Deixa a coitadinha lá, que ela vai servir como um controle biológico de traça, de mosca, de barata, de aranha. Então esses insetos, eles funcionam sim aí como uma fonte de alimentação para outras espécies, tá? O problema é assim, quando a gente detecta os prejuízos, aí a gente precisa direcionar o tratamento. Exatamente. Chegou mais uma pergunta, vamos lá. Adriana, é verdade, ótima, é verdade que cravo nos cantos da casa ou dentro dos armários repele traça? O cravo, ele tem sim, né, uma certa ação repelente. Pelo né? odor? Pelo odor, exatamente. Então, pendurar os sachezinhos com cravo ali, preparar algumas soluções ali com álcool e cravo para borrifar, a gente consegue repelir alguns insetos. Lembrando que é tudo uma ação muito pontual, né, Regina? É dentro do armário, colocar próximo das roupas ali. Então, você vai criar um ambiente com uma certa repelência. Porém, o cravo, ele não tem ação inseticida, ele não vai matar o inseto, ele vai repelir. Então, ele não vai ficar naquele armário, mas aí ele vai aparecer, pode aparecer em outro canto. Então, por exemplo, olha que gostoso, faz a aspiração bem feitinha, depois faz uma solução que deve ter na internet. Sim, sim. Borrifa, tudo vai ficar cheirosinho e tal, e você previne o aparecimento de traça. Mas
tem que fazer com uma certa frequência e ficar de olho, né? Tem que fazer, exatamente. Não é fazer uma única vez durante o ano que você vai resolver. Inspeciona periodicamente, né? Então vai fazer aquela arrumação no armário, uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 2 meses, que vai tirar, dá aquela limpada geral ali, né? Aspira, dá uma borrifada, pendura os sachezinhos ali com cravo, que acaba trazendo aí um efeito interessante. E fica um cheirinho tão gostoso. E fica um cheiro gostoso, cheirinho exatamente. Gostoso. Ah lá, Marli, por que blusas aparecem furadas? Ótimo, sempre no mesmo lugar, na região da barriga. E por sinal é o que você trouxe. Na região da barriga. Por quê? Eu ainda estou com a minha barriga um pouco sobressalente, né? Encosta mais com o tecido, né? Então a barriga você tem uma área de contato muito maior, então você tem uma maior escamação de pele que é o que vai a traça ficar, gosta. exatamente, às vezes um resíduozinho. Isso. O suor é uma área que você vai ter uma quantidade de suor maior, você vai ter uma escamação de pele maior, você vai ter presença de pelos que ficaram ali. Então essa área é muito mais atrativa. Gostoso, muito mais gostoso. Isso mesmo. Ou seja, uso uma única vez. Então, por exemplo, esse macacão, usei aqui uma única vez, não respingou, não sei o que, não sei o que. Não volta pro guarda-roupa. Lava bonitinho, deixa sequinha, aí vai pro guarda-roupa. Se você não quiser lavar, usou algumas horas, né? Isso. Foi fazer alguma coisa, lá você colocou aquela roupa e já tirou na sequência. Deixa pendurada, mas fora do armário. Não coloca dentro do armário. Já resolve. Já resolve, com né? sol. Exatamente. Deixa um tempinho lá e usa logo na sequência, né? Não deixa muito tempo ela ali guardada. Chamando atrás. Exatamente. Agora, se você colocar dentro do armário, vai encostar em outras roupas, você vai ter uma atratividade maior e ela vai acabar vindo ali para perfurar, para consumir o tecido ali que está com o gostosinho. Resíduo. O gostosinho. Tá o gostosinho. Vou dar o site que é aprag.org.br e vou dar o Instagram do Sérgio Boccalini, que é S Boccalini, sem nenhuma letra dobrada e com II, S Boccalini. O aprag.org.br, o que eu encontro nesse site? A Associação, né, das Empresas Controladoras de Pragas precisou, né, tá com uma infestação alta de traça ou de alguma outra praga, que você queira um trabalho profissional, entre em contato com a associação, que lá a gente faz a indicação, a gente tem no nosso site a relação das empresas associadas, que são todas licenciadas, que é uma coisa importante também, Regina. Mas assim, duas coisas. Não é para sair matando tudo quanto é bicho, muito menos aplicar produtos que podem causar contaminação, queimadura e outras complicações mais sérias, né, Boccalini? Eu gosto muito dessa sua fala, Regina. A gente tem que ter essa noção, não precisa matar tudo. Não é porque o bicho é feio que ele é praga. Né? Exatamente. E mesmo as pragas têm sua função. Tem sua função, né? E as pessoas precisam se conscientizar disso. Vamos controlar o que precisa ser controlado e no momento que precisa ser controlado. Não precisamos sair aplicando produto, contaminando tudo. Lembrando que esses produtos utilizados em áreas urbanas também contaminam, né? Pois é. Até porque se ela sumir vai fazer falta. Sim. Vai o desequilíbrio aí, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição. E simpatia de sempre. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Viu? Até mais.